Agora esta chamada está sendo gravada. Nós já vamos estar com a aula pronta para depois subir para as redes sociais. Então, esta aula de hoje é uma aula muito importante. É a nossa segunda lição da revista Maturidade Cristã, intitulada Para Onde Iremos. Está conosco o pastor Rinaldo, presidente da Semadeb em Sergipe. Que privilégio para nós ter o senhor aí com a gente, presidente da nossa convenção em Sergipe, a nossa segunda escola bíblica. Está conosco a pastora Gilma, pastor Antônio, possivelmente seus filhos, lá da cidade de Humildes, uma de nossas igrejas também. Com certeza alguns pastores que são também ligados à Semadeb, que pegaram a revista desse segundo trimestre, deverão entrar na nossa aula. Ela vai ficar gravada e depois vai para as nossas plataformas. Como o pastor Rinaldo está entre nós, presidente da Semadeb Sergipe, pedir para que ele possa abrir o microfone e fazer oração para a gente começar essa escola. E depois o nosso pastor Vitor, que é o professor de hoje, primeiro secretário nacional da nossa convenção Semadeb, estará orando. Também missionária Érica com a gente, pastor Tilso, pastor da nossa igreja em Subaúma, Roberta, também, lá de Porto de Sauípe, minha irmã, pastora Viviane. Parece que Rinaldo está no carro, indo para algum lugar, mas meu pastor abençoa a gente aí. O senhor, tá bom, então, o seu comando, mas abençoe a gente primeiro. Então tá bom. Primeiro quero saudar a todos aí com a doce paz do Senhor Jesus. E vamos orar então ao nosso Deus. Bondoso e eterno Deus, nós queremos, meu Deus, mais uma vez te agradecer, ó Deus, por esta oportunidade ímpar de estar falando contigo nesta noite. E também te pedir, meu Deus, que o Senhor continue dando graça, sabedoria e entendimento, meu Pai, a estes homens e mulheres de Deus que estão, meu Deus, motivados, envolvidos em aprender, ó Deus, assuntos concernentes ao teu reino. Também, em especial, te apresentamos o pastor Valdinei, ó Deus, a nossa liderança. Te apresentamos esse homem que tem lutado, ó Deus, em favor do teu reino. Pai, em nome de Jesus Cristo, a todos que estão nesta plataforma, meu Deus, que a tua graça, o teu amor, ó Deus, venha manifestar de uma forma especial neste momento. Em o nome de Jesus, eu oro e te agradeço em nome do Senhor. Amém. E graças a Deus. Pastor Rinaldo, se o senhor quiser continuar aí a sua caminhada, acho que o senhor está indo para algum processo da igreja, fique à vontade se não puder continuar, tá bom? Se precisar sair, tá bom, fique à vontade. Tá bom então, meu querido, a viagem é longa, eu vou aqui te ouvindo. Forte abraço aí a todos. Deus abençoe, Deus abençoe. Algumas pessoas já também estão com barrocas, pastor da som, frente, mas bom aí está ouvindo. Dizer aos irmãos, quem não tem ainda a revista da Escola Bíblica, está chegando uma quantidade para a gente essa semana. Como é que posso ter a necessidade de algumas pessoas, de algumas igrejas que também decidiram ir depois e está chegando aí sábado. Okay? Então, a partir de então, nós vamos agora ouvir o pastor Vitor fazer a introdução da revista. Como eu já disse, nós estamos na revista número 2, para acertar, explicando um pouco, a gente nessa sala de aula rica, e Deus, com certeza, muita coisa nada para ver. O pastor Vitor pode
quiser fazer a introdução, fazer a leitura, pode fazer. Agora vai gravar. Ele está dizendo que meu áudio está cortando, né? O áudio está baixo, o áudio está cortando. Deixa eu aumentar um pouco. Para ver se vai. Começar a introdução da aula. Conseguiu me ouvir aí, pastor Vitor? Se conseguiu me ouvir, o senhor já pode fazer a introdução da aula. A paz do Senhor a todos os irmãos. Sim, eu tive uma dificuldade aqui com a internet, mas retornou aqui e a gente vai dar continuidade. Todos conseguem me ouvir? Estamos ouvindo, sim. Amém. A nossa lição de hoje, como já dita pelo pastor Valdinei, nosso presidente, é a lição de número 2, que era para ser passada para os irmãos no dia 12 de janeiro de 2025, e que tem por tema a queda e as suas consequências. Textual. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. A nossa verdade prática. O pecado de Adão trouxe a corrupção e a morte à humanidade e à criação, mas por meio de Jesus Cristo temos a esperança da redenção e a restauração da comunhão com Deus. A leitura diária que era para ser feita durante a semana, segunda Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao 6, a tentação e a queda. Terça, Gênesis 3, do versículo 7 ao 10, a vergonha e a separação de Deus. Na quarta, Romanos capítulo 5, versículo 12, o pecado e a morte. Na quinta, Romanos capítulo 5, versículo 18 e 19, Cristo segundo Adão. Na sexta, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 17 a 18, crescendo na graça e no conhecimento. No sábado, Romanos capítulo 8, versículo 20 ao 23, a criação aguarda redenção. A nossa leitura bíblica de classe, que nós iremos ler a partir de agora, está em Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 19. Peço aos irmãos que estejam abrindo a sua Bíblia, pois eu irei ler o primeiro versículo, os irmãos terão oportunidade para dar continuidade. Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 19, tem por tema a queda e suas consequências. Eu vou ler o primeiro Pastor Vitor, versículo. pastor Rinaldo levantou a mão, não sei se ele quer falar alguma coisa. Amém. Não, querido, é só para confirmar que estava ouvindo. Obrigado, desculpe aí. Tranquilo, pastor. Então vamos à leitura em classe. Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao versículo 19. Eu vou estar lendo e os irmãos podem dar continuidade. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ao que declarou a mulher, a serpente: nós podemos comer dos frutos da árvore do jardim, das árvores do jardim. Versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus:
não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerei. Porque Deus sabe que no dia em que dele comedes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e coseram folhas de figos e fizeram para si aventais. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Eita. E o homem disse, E ele disse: eu me perdi um pouquinho aqui. O homem declarou: ouvi o som do teu Árvore que caminhar no estava no jardim. meio e não comesses. Então Estamos disse no 10. Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Versículo 13 agora. E o Senhor Deus disse à mulher, o que é isto que tu fizeste? E a mulher disse, a serpente me enganou e eu comi. E disse, pois, o Senhor Deus à serpente, por que fizeste isso? Maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E eu colocarei a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e ela ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele dominará. E Adão disse: porquanto destes ouvido à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e Espinhos e cardos cardos também te também produzirá. produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pela tua palavra, ora lida. Fala conosco nessa noite, tira os teus filhos que serão instrumento. É o que te peço, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, como o texto já nos diz e nos traz a lembrança do momento em que o homem ele decide pecar e se afastar dos caminhos do Senhor, a nossa verdade prática, como foi lido, o pecado de Adão trouxe corrupção. É um texto que marca a humanidade. É um texto que
faz separação entre o homem e Deus, desfaz alguns planos que Deus tinha para o homem e, ao mesmo tempo, traça um plano de salvação para a humanidade. A revista ela vai fazer a introdução, tendo como primeiro ponto a queda, o pecado entra no mundo. A parte A vai dizer a tentação, o ataque à palavra de Deus. A serpente, Satanás, no papel de tentador, procura minar a confiança de Eva na palavra de Deus. Satanás não nega diretamente a ordem divina, mas distorce, sugerindo que Deus estaria escondendo algo importante. Ele diz, certamente não morrereis, Gênesis capítulo 3, versículo 4, desafiando a autoridade e a veracidade da ordem de Deus. Todos nós conhecemos esse texto, e ele assume um papel crucial na vida do homem, porque o homem tinha privilégios, o homem tinha benefícios, uma vez obedecendo aos mandamentos de Deus. Algo que de imediato já nos chama a atenção é que todas as vezes que Deus arquiteta um projeto para fazer, deixa estabelecido para o homem que cumprirá a sua palavra, a sua promessa, Deus ele sempre traz algumas ordenanças, e aqui a ordenança era que eles não poderiam se alimentar dessa árvore, eles não poderiam chegar. E todas as vezes que o homem ele recebe uma proibição nos nossos dias atuais, o homem fica curioso para saber, e a serpente ela vai se utilizar dessa vontade do homem de ser curioso, de procurar desvendar coisas e saber ao profundo por que é proibido e por que não é. A serpente, sabendo disso, ela coloca em xeque, e lança uma dúvida, um questionamento acerca por que Deus ele privou o homem, Adão e Eva, de se aproveitarem daquela árvore, daquele fruto, e isso gera questionamentos. E a serpente vai se utilizar aqui, e esse texto vai nos dizer acerca da distorção, ou a maneira de distorcer o que a Bíblia verdadeiramente nos ensina. O inimigo, ele tem esse papel, o inimigo, ele vem trabalhar na mente do homem, fazendo com que o homem perca a noção de a quem ele serve, e dos princípios que Deus estabeleceu. Aqui ela deixa uma questão, que ela vai deixar certo, certamente não morrereis, ela deixa claro, ou tenta mudar aquilo que Deus tinha estabelecido. Claro que se o homem ele obedecesse ao que Deus ordenou, ele se afastaria da tentação, ele não deixaria o pensamento satânico prevalecer naquele ambiente. A gente tem outros textos para trazer à tona esse tipo de pensamento. Se você puder, se quiser abrir a sua Bíblia, é um texto muito conhecido, Mateus capítulo 4, que fala sobre a tentação de Jesus. Jesus também ele foi tentado, e é um texto que fala também justamente sobre a maneira do diabo tentar distorcer aquilo que a Bíblia ela nos ensina. E todos os textos que Jesus se utilizou para tirar do auge, da cena, o diabo, está descrito na própria Bíblia. Fascinante é que todas as vezes que o Senhor se utilizou de resposta depois de ele ser tentado, está no Antigo Testamento. Uma palavra direciona a outra. A gente muitas vezes pode perceber, mas como que Jesus ele vem depois e lança palavras que está no Antigo Testamento. Isso faz com que entendamos a conexão que é a palavra de Deus. Um texto que está em Mateus capítulo 4, ele traz ensinamentos que o nosso Deus deixou reservado ao homem em Deuteronômio. Então, Mateus capítulo 4, quando o diabo tenta, e ele faz ali algumas tentações, a primeira está no versículo de número 4, que o diabo vai dizer, ele, porém, respondendo, disse, aliás, no verso 3 ele diz, e chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Daí Jesus vai trazer uma resposta. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai
da boca de Deus. Este texto está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. E as ordenanças que Deus dá traz um ensinamento tão profundo que de amparo para Jesus se defender diante das tentações que o inimigo lançou. No versículo de número 7, o Senhor mais uma vez vai se defender dizendo, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está no mesmo texto, nome, capítulo 6, versículo 16, no verso 10 e 11, ele ainda diz, então disse-lhe Jesus, vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, indo para Deuteronômio, só para a gente entender esses textos e ver como a Bíblia ela se completa, como existe uma conexão tão grande em torno daquilo que Jesus ele se utilizou para defender e tendo por base a própria Bíblia. O diabo tentava distorcer Jesus e, se você perceber, o texto vai dizer, se tu és o Filho de Deus, ele tenta tirar de cena Jesus, ele tenta colocar em xeque se verdadeiramente Jesus ele foi enviado, se verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Coloca claro em questão a necessidade física de Jesus, uma vez ele estando em jejum e precisando se alimentar, o diabo começa tentando ele por parte do alimento, e nós sabemos a importância que tem entender as sagradas escrituras, precisamos estar nos revestindo dia após dia de conhecimento, porque é nessas horas. É muito fácil hoje em dia a gente pegar em textos como este, porque muitas das vezes a gente está num culto, no ensino, e uma pessoa se levanta para dizer, eu sou filho de Deus, e Deus vai fazer isso, porque eu tenho intimidade com ele. Então, muitas das vezes, as pessoas se utilizam desse tipo de pensamento e nem se dar conta. A irmã Roberta levantou a mão, pode falar. Eu quero fazer só uma colocação aqui, diante dessas leituras aí, sobre a ordenança, né, que Deus deu a ordem para não ser comido fruto daquela determinada árvore. E, para nós seres humanos, às vezes não é o suficiente, a gente teima, como dizemos, em estar questionando, mas por quê, por quê, por quê? E aí, outra coisa que me chamou a atenção, que eu inclusive anotei aqui, foi no versículo 12, quando diz o seguinte, replicou o homem, foi a mulher que me deste por auxiliadora, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher, que é isso que fizeste? Aí ela disse, foi a serpente que me enganou. Ou seja, quando eles pecaram, eles procuraram culpabilizar alguém. Adão disse que foi Eva, e Eva disse que foi a serpente. Então, assim, dentro do reino de Deus, nós precisamos ter cuidado, né? Inclusive com aquelas pessoas que nós dizemos confiar, né? Porque Adão simplesmente recebeu o fruto da mão de Eva e comeu. Então, a gente precisa estar vigilante nesse sentido, porque muitas vezes, inclusive essa pessoa que a gente confia, não estou dizendo que Eva não seria uma pessoa de confiança de Adão, essa pessoa que a gente diz confiar, muitas vezes está fraca na fé, então a gente não sabe como está, para que isso venha para a gente um preço alto. Então, diante dessa situação assim, por que você pecou? Porque a minha mulher me deu, né? Eva me deu. E por que você pecou, Eva? Porque a serpente. Então, a ordem do Senhor não foi o suficiente, então veio alguém de lá para cá e interviu na ordem que já tinha sido dada por Deus. Verdade, muito bem pontuado pela irmã. O homem enfrenta essa dificuldade, né? Desde os nossos antepassados, a gente já vem enfrentando esse desafio, que é obedecer, principalmente quando a gente não entende a fundo o porquê Deus privou de conhecermos ou sabermos de algumas coisas. Então, esse texto, ele coloca em xeque, né, a vontade do homem em querer, né, em ter aquele senso aguçado, mas por quê? Quando a serpente lança para Eva, mas Deus falou isso porque se vocês comerem, vocês serão como ele, semelhante a ele. Então, imagina aí, agora o ego já permite
passar a oportunidade para a pastora Gilma falar, só terminando esse raciocínio, mas ali entra, né, o ego do homem. Nossa, eu vou ser como Deus, eu vou ter a mesma autoridade. Imagina eu falando as mesmas coisas que Deus fala, eu tendo o mesmo poder. Então o homem começa, né, a se sentir autossuficiente. A revista vai tratar disso. Quando a serpente lança, né, é uma palavra-cheque que define ali, né, vocês serão como ele. Então por isso que ele não permite. Nossa, então se a gente vai ser, né, então ela decide pecar. E aí está o grande problema. A gente precisa ter muito, muito cuidado com essa vontade de viver e de se sentir autossuficiente diante do Senhor. A pastora Gilma. A paz do Senhor Jesus para todos os ministros e alunos participando dessa aula hoje. Eu quero estar falando em cima do versículo que a irmã Roberta falou. Essa semana eu estava estudando a lição e o que me chamou muita atenção que, na maioria das vezes, quando a pessoa ou nós erramos, procuramos um culpado. Por exemplo, Adão falou, a mulher que tu me deste. Eva falou da serpente, então é difícil o homem reconhecer os seus erros. Porque quando nós reconhecemos que erramos, então alcançamos a misericórdia do Senhor, porque nós reconhecemos. Mas o que nós observamos que um ficou jogando a culpa para o cima do outro. O homem diz que foi a mulher diz que foi a serpente. Então, o que eu queria pontuar agora é que nós precisamos reconhecer quando nós erramos, para que assim alcançamos, né, a misericórdia do nosso Deus. Eu agradeço a oportunidade. Isso pegou até hoje, né? Até hoje. Verdade, verdade. Em Gênesis capítulo 3, no verso 6, vai dizer, para reforçar ainda mais, né, esse ponto que a gente está debatendo. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Então, mostra aqui que o que ela viu, os olhos viram, e ainda mais, né, saber que a serpente ela já tinha lançado a ideia de que ela seria como Deus, que eles seriam como Deus, e ela vendo que aquilo poderia lhe dar entendimento, então ela decide pecar. E aqui a gente, né, fica observando que o homem, desde lá, ele tem essa tendência. A gente pode olhar tantos anos e décadas se passaram, e o homem, ele continua com os mesmos traços, né, com essa mesma vontade, com essa ambição de querer todo dia se desenvolver e mostrar para outros que ele é superior, que ele quer, né, de fato, estar em status, mostrando quem ele é e o que ele pode fazer com o poder que está em suas mãos, e isso muitas das vezes traz a queda, como trouxe para o homem, e como a Bíblia deixa claro, um único pecado trouxe consequências desastrosas para todos. Ah, mas foi Adão, ah, mas foi Eva, ah, mas ficou esse impasse, um passou para o outro, e foi ela que mandou, né, e foi a serpente que me mostrou, mas tudo isso trouxe consequências que estão até hoje, e que se não fosse, né, a gente vai falar mais à frente, o pastor Valdinei vai estar pontuando, se não fosse o amor, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repousada sobre nós, nós estaríamos ainda com esse peso, né, eterno. Eu falo eterno, a gente tem esse peso de culpa de ser um ser pecador, mas quando a gente sabe que através de Jesus a gente tem acesso à redenção, e essa redenção nos leva a ser salvos através do seu ato salvífico, nós temos, né, confiança e convicção que nós alcançaremos o lugar que Deus reservou para a humanidade. A irmã Roberta. E que a irmã Roberta levantou a mão, não sei se vai falar. Eu não tinha ligado o microfone, rapidinho. No parto da minha segunda filha, né, eu tive uma tentativa de parto normal,
tem 1 ano e 6 meses, e eu tive um trabalho de parto durante 30 horas, eu senti dor. E aí eu pensava assim, quando vinha as contrações que passava, essa miserável dessa Eva, se eu pego ela no jardim, eu dava na cara dela, porque hoje eu sinto dor por causa dessa abençoada. Eu só me lembrava de Eva, gente, quando eu sentia dor, eu juro a vocês. Eu só queria compartilhar com os irmãos essa experiência. Mas é justamente isso, é tanto tempo, né? E a gente tem os traços, tudo, o homem, né? Que vai se alimentar, vai ter o sustento através do suor do seu rosto. Quando a gente para, eu vejo os meninos todo dia dizer praticamente no trabalho, rapaz, quando chega um dia de domingo, rapaz, se eu soubesse hoje quem inventou o trabalho dia de domingo, ele ia levar uma surra tão grande que ele ia ver o negócio. Então, é tudo consequência, né, do pecado. Eu vou ler um que está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Pastor Vitor, por favor. Sim. O áudio está bem baixo. Eu vou aumentar. Mas antes do senhor passar para esse novo ponto aí, gente, eu acho que, como está sendo conduzida a aula, a gente vai trabalhando sempre nós, até chegarmos no final. A gente vai conduzindo, a gente vai contando algumas coisas, vamos caminhando juntos. Tá boa a aula. Tá ruim o áudio. Não, pastor, eu vou pontuar só mais um ponto aqui. Tá bom. Vamos para frente hoje. Não, eu vou pontuar só mais um. O senhor fala aí sobre o pecado, a consequência do pecado. Você fica correndo. Vamos falar isso. Eu gostei dessa parte, quando o Vitor falou do capítulo 3, dizendo o verso 6. Inclusive, está na tela para vocês, quem está com a revista na mão, tudo bem? Erro do pecado. Pastor, seu áudio está ruim para a gente, pelo menos para mim. Está ruim? Tá. Deixa eu ver se ele vai melhorar. Você vai ficar frente com isso. Segura aí, que eu vou tentar trocar aqui para ele ficar bom agora. Segura aí. Tá bom. Melhorou? Melhorou. Ok. Ela estava no outro local. Então, deixa eu só compartilhar com os irmãos que, assim, ó, nós precisamos entender, existem algumas chaves, alguns gatilhos no texto, e essa é uma das coisas que me chamou muita atenção nessa lição. Eu ouvindo hoje, e eu, na verdade, li ouvindo, né? Baixei um aplicativo para ler livros, e aí eu fui ouvir e pontuar com a revista na mão. Então, assim, a questão da natureza do pecado. Então, é essa natureza adâmica que ela acompanha a gente até hoje. E você percebe que, quando a gente olha aí essa questão do pecado, ela vem através de um desejo. Agora, o que está aí na lição é que esse desejo que a serpente faz com que Eva tenha, e naturalmente Adão também tenha, é um desejo, tá? E esse desejo traz a incredulidade e a autossuficiência. Então, quando a gente olha aí esse pecado, nasce um desejo desacerbado. Então, assim, Eva desacredita de Deus, desacredita do que Deus havia feito, do que Deus havia lhe prometido, das promessas, porque agora o que o desejo, o diabo lhe oferece é que ela iria ter, né? Tanto ela como Adão, eles iam ter um conhecimento diferente. E isso faz com que Eva abra os olhos. E ela abre os olhos justamente para o pecado. Por isso que, me dê um pouquinho de café aí, por isso que Tiago, capítulo 1, e o verso 15 diz assim: depois, havendo a consciência, deu à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Então, Eva viu, desejou,
E esse desejo levou à consequência do pecado. Rapidamente, para me voltar ao pastor Vitor. Gente, você percebe que quando a gente fala de pecado de traição, ou alguma coisa relacionada à queda de homem e uma mulher, então você percebe que a maioria das vezes esse pecado é pela atração, né? O olhar. Então, vai dando alguns traços. Por isso que eu estava ouvindo uma pastora ministrando essa semana em Pernambuco, ela dizendo assim, olha, a mulher, ela é sedutora, então ela tem como seduzir o homem, e ela dizendo com relação a algumas irmãs que às vezes quer ganhar as coisas brigando, guerreando com o marido, e aí ele não vai conseguir guerrear, né? Não vai conseguir ganhar, e ela disse assim, você já é sedutora de nascença. Então você pode, com jeito, ganhar o seu marido. E você percebe que Eva tinha tudo para ganhar Adão como ela ganhou. Então a irmã disse, coloca uma boa lingerie e você vai ganhar o marido. Então, se for no grito, na pancada, não funciona. Mas, assim, essa questão tem muito a ver com o olhar, né? Com o desejo dos olhos. Então, assim, por isso que a Bíblia vai falar dessa questão da concupiscência, que é desejo dos olhos. Porém, esse desejo é carnal. Um dia eu estava dando aula e falando sobre isso aí, o irmão disse, quem é cego? Como é que funciona? Que não tem como ver, né? Então, a ciência diz que quem tem alguma deficiência em alguma coisa no corpo tem uma habilidade muito grande em outras, no cheiro, e tem muita coisa que vai despertar sentimentos. Você percebe que às vezes alguém é atraído por um perfume, tá? Então, tem muita coisa que consegue atrair. O diabo tem as suas artimanhas, ele tem as suas formas de pegar, tá? De pegar, tem as suas formas de laçar as pessoas, e no primeiro momento ele tende a esconder o que o homem fez, mas com o passar do tempo, o próprio inimigo ele se encarrega de botar isso à tona para queimar e destruir a imagem da pessoa. Eu, essa noite, fui dormir com Thelma, deitar, na verdade, né? Eu compartilhei agora há pouco com a irmã Roberta, que Thelma me viu amanhecer o dia, essa madrugada. Eu andando dentro do quarto, eu ia no banheiro, voltava para uma divisória que Thelma fez, andava, ia na cama, voltava, uma luta muito grande. Então, nós ficamos no sofá deitado, dormindo, aliás, vendo uma matéria de um colega nosso. E, assim, uma pessoa muito bem conhecida no Brasil, mas que o diabo está jogando o nome na lama. Então, passou algum tempo que o diabo escondeu aquilo, tá? E agora o próprio inimigo faz questão de jogar à tona para queimar a imagem do ser humano. Então, esse é o papel do inimigo. No primeiro momento, quando alguém vê, sente desejo, ele vai achar que ninguém vai tomar conhecimento daquilo. Mas, com o passar do tempo, o próprio inimigo vai fazer com que as coisas apareçam, e aí agora vem as suas consequências, e elas são terríveis. Pastor Vitor. Acho que os irmãos vão me ouvir. Profundidade teológica. O ataque à palavra de Deus é o ponto central da tentação. A queda começa quando de Adão e Eva, em relação ao que Deus disse. A serpente insinua que Deus estava retendo algo que seria benéfico para eles. Essa é a essência do pecado. A incredulidade na bondade de Deus. Hebreus 11:6 nos lembra que sem fé é possível a Deus. E aí vemos o inverso. A fé em Deus e na sua palavra. A serpente, ela se utiliza desse ponto para ludibriar a mente do homem,
e fazer com que o homem perdesse a confiança que há em Deus. Ou quando Deus ele nos dá, né, faz que, ligando essa promessa não só para a parte do que a gente vai viver, ou as coisas que Deus vai realizar, mas essa promessa pautada na sua palavra. Todas as vezes Deus disse que iria cumprir uma ordenança, ele estava descrito em a lei, dia e noite, ele trazia descrições ou indicativos de como aconteceria, né? Mas claro, isso se o homem seguisse as ordenanças. Então, quando o homem se afasta da vontade de Deus, quer viver os seus próprios desejos, quer se sentir autossuficiente, é claro que Deus também trava algumas coisas na nossa vida, como privou na vida de Adão e Eva. Um ponto que a revista ressalta é sobre a morte espiritual e a morte carnal, que até o pastor Rodinei, a pastora Thelma poderia dar uma aula mais profunda sobre esses pontos, que aí já leva para uma série de detalhes que a Bíblia nos faz, principalmente sobre a morte espiritual, que é narrar quando o homem decide se afastar pecando. Mas eu quero ler um texto com os irmãos para fazer o fechamento da minha fala aqui nessa primeira, como a revista fala, né, do ataque à palavra de Deus, o diabo utiliza dessa ferramenta para distorcer o que a Bíblia nos ensina, e também ele vai se utilizar no estágio de ser grande, de se sentir autossuficiente, que é o ponto B. Mas antes de ler esse texto, eu quero ler um texto que está na Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Entretanto, receio que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. O ensinamento de Paulo para a sua igreja, e é fascinante como Paulo ele já vem trazendo e nos mostrando, né, dando indicativo de que a gente não poderia ser deixado, ou se deixar, ser seduzido pelo que a serpente aqui, diabo, poderia, né, trazer para a nossa vida. Da mesma forma que Eva foi tentada, Paulo aqui vai aconselhar os irmãos, olha, tomem cuidado, para que a sua mente ela não esteja cativa ao que o diabo vai oferecer. Ele vai na mente porque a mente é o auge do homem, né? Quando a gente tem uma mente fácil aos desejos carnais, fácil ao que o inimigo nos oferece, nós estaremos em uma grande guerra e correndo o risco de cair, e dificilmente, muitas das vezes, será difícil, né, voltar ou se reerguer. Claro que consegue, é possível, é baseado na palavra, na misericórdia do nosso Deus, mas quando nos deixamos ser seduzidos, a chegar ao ponto de cair, como o pastor já falou, sobre, né, o desejo do olhar, o desejo da carne, que é forte, é da natureza humana. Então, Paulo reforçar isso, olha, tomem muito cuidado com a vossa mente, para que a serpente não trabalhe nela e que deixar cativa para os desejos do mundo, para os desejos da carne, e se afaste da vontade do Senhor, de viver os desejos, os desígnios que o Senhor determinou para nós. Então, nós precisamos cuidar da nossa mente. Nós precisamos, todos os dias, revestir a nossa mente com coisas saudáveis, falar, Senhor, que é o nosso manancial diário. Então, eu reforço, quando você estiver vivendo uma ação que Deus determinou, que precisa ser feito, tenha por base a palavra, pois ela, Deus deixa que ela medite de dia e de noite, para que você se ache das terríveis tentações que o inimigo se oferece, e para que a gente esteja caminhando certo do propósito em Cristo, mantendo a nossa devoção a Ele. É um dos pontos que a revista traz, que é falar sobre a devoção. Assim como Jesus, ele também foi tentado nessa área do diabo oferecer, olha, te darei tudo o que você quiser, né, se apenas me adorar. E aí o desejo do homem vai bradar, como eu já falo, né, de crescer, de se sentir, onde eu estou no poder, o momento é o meu, como a gente vê por aí, né, muitos se aproveitando do momento para atrair pessoas para si, e a multidão vem cegando mais o que a Bíblia nos ensina. Mas que Deus possa falar mais ao coração do irmão, já são praticamente 8h30, eu repasso a palavra para o pastor presidente,
a Thelma que está aí também para ensinar. A gente ainda tem muito conteúdo, tem 2 pontos ainda para ser tratado, principalmente sobre a redenção, né, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos traz através do seu ato na cruz do Calvário. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Pastor Vitor fica correndo, rapaz. Vamos lá. Gente, olha só, deixa eu só fechar um pouquinho aqui esse ponto. Fecha só, baixa um pouquinho o seu celular. Então, eu vou falar de algo que você vai ver, pelo menos nesses primeiros capítulos da revista. Nós vamos ver muito aí essa questão da autossuficiência, onde o ser humano, né, ele decide o que é bom, né, para si, e ele vai naturalmente apartando-se das orientações divinas, ele vai se afastando, né, vai deixando de seguir as orientações de Deus. E isso é muito perigoso. A autossuficiência é quando alguém ele não precisa de absolutamente ninguém para lhe dirigir, para lhe guiar, para lhe direcionar. Um texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, verso 24 a 25. 2 versos. Nós percebemos que o Deus que fez o mundo, o Deus que fez tudo que no mundo há, ele é Senhor no céu, é Senhor na terra, e ele não habita, como a gente vai ver, em templos feitos por mão de homens. E ele também não é servido de mãos humanas. E nós percebemos, né, como se de alguma coisa Deus precisasse. Deus não precisa de absolutamente nada, e depois a Bíblia mesmo vai dizer que ele precisa do homem. Precisa do homem para usar, precisa do homem para cumprir os seus propósitos. Nós vamos ver no outro texto, que é Salmo, no capítulo, Salmo de número 10, Salmo não tem capítulo, do verso 10 a 12, você percebe que lá Deus afirma, e lá diz assim: pois meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares de montanhas. Se eu tivesse fome, não diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Então, tudo que existe é criação de Deus. Todas as coisas estabelecidas nesta terra é a criação de Deus. Então, você vai perceber que Deus não permite dar a sua glória a ninguém. Então, a glória de Deus é parte do seu ser, tá? É parte do seu ser. Ele não recebe essa glória de criação nenhuma. Então, Deus, ele é o único ser autossuficiente. Nós vamos ver isso, tá? Quem está na matéria aliás, num curso de bacharel, ou quem já passou por um curso desse de bacharel, vai saber que essa matéria é teologia própria, ciência que estuda a pessoa de Deus. Então, Deus é um ser, como a gente ouve dizer, né, em algumas outras religiões, um ser iluminado, tá? Ou seja, dele emana todas as coisas. Quando o homem ele perde essa dependência de Deus, eu vou usar numa palavra bem clássica e bem próximo da gente, ele vai bater cabeça. Porque o ser humano, ele é dependente, tá? A humanidade, ela depende de Deus. Então, essa autossuficiência divina,
e que o homem ele precisa ter essa autossuficiência, né? É claro que ligado a Deus, Deus é o ser que cria tudo, então esse homem depende de Deus, esse homem precisa estar sempre olhando para Deus, porque de Deus vem tudo, então ele depende de Deus para tudo. O que Satanás tentou fazer foi colocar na mente de Eva, que Eva seria semelhante a Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, ou seja, não vai haver segredo e você vai estar no mesmo nível de Deus. Esse ainda é um problema hoje, e por que não dizer ministerialmente, tá? E secularmente. Então, nós estamos numa esfera onde os seres humanos lutam para ser iguais aos outros ou serem superiores aos outros. Então, essa briga ela ainda é constante. E, claro, que isso a gente percebe que é uma herança, né, lá do Jardim do Éden, nessa situação da consequência do pecado. Provérbios 3, versos 5 e 6, está lá escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, o ser humano precisa entender que, por mais intelectual que ele seja, ele sempre vai depender de Deus. Deus deu ao homem conhecimento para muita coisa. Agora, nós não podemos esquecer de um texto que a Bíblia diz, se não me foge a memória, João, capítulo 15, verso 5. Se alguém puder ler na Bíblia de vocês aí, ou acompanhar para mim, só para dizer se está certo, tá? Parece que diz assim, olha, e isso é uma fala de Jesus: sem mim, nada podeis fazer. Então, o homem, ele precisa entender que ele vai depender de Deus em tudo, tudo. Então, esses textos, eles mostram que a autossuficiência humana, quando é uma queda, né, de Deus, e o ser humano ele acaba trilhando por caminhos que não deveriam, quando a queda do homem. Isso é o fracasso espiritual. Foi o que o pastor Vitor encerrou a fala dele falando da morte, né? A morte. Eu li Tiago 1, verso 15, que diz assim: depois, havendo a concupiscência, deu à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Então, você vai perceber que a morte é um negócio que vai além, tá? Às vezes, quando a gente fala de morte, a gente pensa logo no ser humano. Mas não tinha morte. Não havia morte. Eu fiquei hoje viajando, porque eu nunca parei para pensar nisso, né? A morte não veio só para o homem. A morte veio para o homem, depois do pecado. A morte veio para os animais. A morte veio para os peixes, tudo que tem vida nesta terra. A morte veio e ela alastou um passo errado de Eva e Adão. Olha só o que aconteceu. A morte atingiu as árvores, a morte atingiu os pássaros, a morte atingiu os peixes e tudo que existe nas águas. A morte atingiu, se você olhar aí, a morte atingiu uma série de coisas, e coisas que não teve ligação com o pecado, com a decisão de Adão, com a decisão de Eva. Mas olha só, a morte ela passou a ser uma morte física, a morte passou a ser uma morte espiritual, e a morte veio, tá? Também para o que havia em cima desta terra que Deus criou com a palavra haja. Então, olha comigo e pensa comigo a força que tem uma decisão tomada errada.
Então, às vezes, quem dá um passo errado não imagina, tá, onde isso vai chegar. E, às vezes, nós precisamos pensar. Então, tem decisões que pais tomam que vai atingir filhos, netos e bisnetos. E isso está na Bíblia, está em Êxodo. Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que lhe aborrecem. Então, o pecado, ele veio justamente para afastar o homem de Deus. Isso é uma das coisas que implica, né? E aqui nessa parte da implicação ministerial, diz o seguinte: a tendência humana de buscar autossuficiência ainda é uma realidade no ministério. Muitas vezes, a confiança no poder e nas riquezas do mundo substitui a dependência de Deus. Isso é um negócio sério. Tem pessoas que ele se sente bem em estar trabalhando manhã, tarde, noite, de madrugada, porque ele quer ser autossuficiente. Ele não quer depender de absolutamente ninguém. Chegará uma hora que esta pessoa vai cansar. E entra um texto da Bíblia que diz assim: olha, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se depois ele perder a sua alma? Se não me foge a memória, e hoje não sei se a cabeça está boa, né? Mas eu acho que é Lucas, capítulo 12. E me acompanha para a gente poder ver. O Senhor vai falar de um homem muito rico. E hoje eu estava conversando com a pastora Thelma. Pensa comigo que ser rico não é errado. Tá? Ser rico não é pecado. O que é errado é ser avarento. Tá? É ser avarento. A pessoa não vai se contentar com o que ele tem. Então ele vai ficar o tempo todo buscando, porque ele quer, tá? Primeiro, estar bem na sociedade, ele quer ser alguém de destaque, então ele vai ralar, se matar, porque ele quer ficar ali na vitrine o tempo inteiro. Então ele se preocupa com o seu status, que com sua vida exterior, esquece da sua alma, esquece da sua vida. Então Lucas capítulo 12, do verso 13 a seguir, até o verso 21, Jesus vai contar uma parábola, tá? Jesus vai contar uma parábola. E a parábola que Jesus vai contar é de um homem que tinha muito dinheiro, um camarada rico, tinha muitos celeiros, e pela parábola de Jesus, ele fez uma plantação imensa. E depois ele teria que colher tudo aquilo e armazenar em um depósito, em um galpão. Então ele viu que o galpão que ele tinha era pequeno para caber aquilo tudo. O texto diz que ele vai lá e contrata homens. Agora, o que é intrigante no texto é que ele pega os celeiros que ele tinha, o local de armazenamento, e ele derruba, sendo que ele poderia fazer outro, tá? Mas o texto diz que ele vai lá, derruba aquele celeiro que ele tinha e construiu outros maiores ainda. Depois que ele construiu, fez a colheita que ele queria e colocou tudo aquilo dentro daquele galpão, e depois ele olhou, viu o que ele tinha feito. Olha só a situação. Aí ele olhou tudo, viu que estava do jeito que ele queria. Aí ele disse assim: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, o verso 19. Pedirei a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ou seja, Deus estava fazendo uma pergunta: o que você tem nesse galpão ficará para quem depois que você partir para a eternidade? Não é errado, não é pecado você lutar para ter uma vida digna financeiramente, ministerialmente, espiritualmente, mas você não pode fazer nada que venha lhe tirar a paz, lhe tirar o sossego, lhe tirar a vida. Então tem pessoas que estão vivendo aí, mas é uma aparência. Hoje um pastor nosso aqui da Samadeb me ligou, que disse que já vinha há algumas semanas com vontade de ficar dentro do quarto só chorando,
e ele tinha que cumprir algumas agendas, e aí ele percebeu que ele olhava o cartaz com a foto dele, e ele começava a chorar, porque ele estava sem paz. E ele disse que um pastor disse para ele assim, rapaz, fique tranquilo. E aí passou uns remédios para ele tomar, compre esse remédio, tome. E ele disse que de ontem para hoje, ele estava orando. E hoje ele levantou com a disposição fora de sério. E aí me ligou. O pastor estava com vergonha de dizer para o senhor. Eu encontrei ele semana passada com minha esposa. Aliás, essa semana com minha esposa. Aliás, semana passada, no dia que Vitória chegou, na verdade. Eu encontrei ele em Salvador. E ele disse assim, olha, eu fiquei com vergonha quando encontrei o senhor de falar para o senhor o que eu estava passando, mas eu estava só com vontade de chorar o tempo inteiro. E aí eu perguntei porque ele disse, pastor, o senhor sabe que eu não tenho emprego, eu vivo do ministério, e nem sempre a gente consegue ter o que quer para trazer para dentro de casa, e isso estava me enclausurando, e quando essa madrugada Deus me disse que eu ficasse em paz, porque Ele tem cuidado de mim até hoje, da minha família, e vai continuar cuidando de mim. Então, eu decidi descansar, e hoje eu acordei com outra visão, com outra cabeça. Eu disse para ele, cuidado para você não pegar uma depressão. Então, às vezes, essa luta, né, essa vontade exacerbada do ser humano de conquistar coisas, eles acabam esquecendo da providência de Deus, do que Deus pode fazer para o homem. Agora a gente vai para o ponto 2, que é as consequências do pecado. Uma das consequências do pecado é a separação, tá? O homem peca e automaticamente, quando ele cai em si, tá? Que ele percebe o que ele fez, ele faz como filho pródigo. Se não me foge a memória, é Lucas 15. Ele tomou a decisão de sair de casa, gastou tudo do pai, depois ele parou e falou assim, olha, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão? E eu aqui pereço de fome. Ele parou e disse, olha, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi, pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas faz de mim como dos teus jornaleiros. Então, quando o homem reconhece que ele errou, e ele ouve a voz de Deus, tá? E ele reconhece, e ele confessa, a Bíblia diz que ele alcança a misericórdia. Nesse capítulo aí, nós vamos ver, né, a queda de Adão, Eva, eles automaticamente, quando percebem que ele cai, ele sente vergonha, então ele vai se esconder de Deus. Quando Deus vem na viração do dia para conversar com Adão e com Eva, chama no jardim e eles estão escondidos, porque o pecado faz essa divisão entre o homem e Deus. Isaías, capítulo 59, é bem claro quando diz acerca deste assunto. Isaías 59, eu acho que é o verso de número 1. Isaías 59, verso 1. Diz o seguinte, olha, vou ler para os irmãos. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, deixa eu ver se é esse aqui, mas as vossas iniquidades, verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto, ou o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, a tendência de quem peca e vive uma vida pecaminosa é de se esconder de Deus, é de se afastar de Deus. Então, automaticamente, Deus não vai ficar em um mesmo ambiente de alguém que tem uma vida ou uma prática de viver uma vida de pecado. E agora chegará uma hora em que o inimigo vai cegar. Hebreus diz isso. O Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que eles não vejam a glória de Deus. Uma outra coisa que aparece na Bíblia é que nós vamos perceber que uma vez que esse homem peca e ele tende a se afastar de Deus, tá? O pecado vai colocar isso no homem para que ele se isole, ele se afaste, ele não venha para a igreja,
ele se isole das pessoas, porque isso é a prática do inimigo. Aí agora o diabo vai começar a mostrar o outro lado dele. Olha, você agora está numa situação difícil. E aí começa a ouvir vozes, né, que vai tentar mexer com a mente, com o psicológico. Se mate, tira a sua vida. Ninguém gosta de você. Você não é mais uma pessoa bem vista, bem quista. Então, você percebe que o diabo vai fazer os seus lançamentos, as suas aplicações. E existem pessoas que já não mais sente nenhum confronto relacionado a uma vida de pecado. Não tem mais nada, para ele é normal. Ficou algo normal. Por quê? Porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A palavra iniquidade, nesse texto da Bíblia, está relacionado a alguém que já pecou tanto que ele não mais sente que pecar é algo errado. Ele acostumou, para ele é normal. Então ele faz tranquilamente, como se isso não fosse absolutamente nada. Então, a sua mente passa a ser uma mente cauterizada a ponto dessa pessoa pecar, e para ele é normal. Ele pode trair a esposa, ela pode trair o esposo, e à noite está na igreja, toma ceia, participa de culto, e isso está normal, para ele tranquilo, tá? Ele acha que ele terá a oportunidade de se redimir, mas nós não saberemos quando a morte vai bater na porta. Tem pessoas na igreja que já estão caídos há anos, há tempo. A gente vê relatos aí de cantores, pregadores que vão para a igreja, prega, desce de púlpito e vai para os prostíbulos, vai beber, vai cheirar pó, vai tomar cachaça. No dia seguinte, está num outro púlpito, novamente, e isso é normal. Só que a Bíblia diz assim, olha, Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. E a Bíblia diz ainda que não ficará nada encoberto que não há de ser revelado. Uma hora, isso tem que aparecer. Então, no âmbito teológico, essa separação espiritual do homem com Deus, ela é a morte. E ela é a morte mais profunda, tá? E ela está mais abaixo um pouquinho do pecado. Porque a morte é uma consequência do pecado. Então, o homem ele vai se esconder de Deus, tá? Quando ele peca, e depois, claro que isso já é a mente dele dizendo você não é capaz, você não é digno, você não tem condições. E eu reflito num texto de 1 de Corinto, capítulo 11, do verso 23 a seguir, e tem uma parte que diz o seguinte, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Agora o implicante está aqui. Diz assim, olha, porque o que come e bebe indignamente não conseguiu discernir o corpo do Senhor. Aí o próximo texto diz, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que já dormem. Então, esse sono é o sono da morte, tá? Espiritual. Não é o sono da morte física, é o sono da morte espiritual. Então, tem muita gente na igreja cantando, pregando, mas já morreu espiritualmente. Então, a morte espiritual resulta na alienação de Deus, onde a relação de confiança e comunhão é rompida e o ser humano vive debaixo da condenação eterna. Então, por isso que Romanos diz assim, e todos, está no plural, e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, foram separados. Então, essa separação espiritual, ela é visível. Então, nós estamos vivendo uma sociedade onde as pessoas não mais estão buscando, tá? Ter uma vida espiritual como tinha antes com Deus. Então, nós precisamos resgatar, tá?
esse momento de oração na igreja, esse momento de intimidade, resgatar esse momento de um clamor à madrugada, de levantar à noite para clamar ao Senhor, para orar pela sua família, interceder pela sua família, buscar a Deus pela sua família. Eu, às vezes, não sou, minha esposa sabe, que ela não me vê muito aqui dentro de casa, de joelho, no pé da cama, dentro do quarto. Às vezes ela acorda de madrugada, eu estou sentado à cama, né, brigando com o invisível, dizendo algumas coisas, como essa madrugada para mim foi uma madrugada bem de luta mesmo. Então, assim, nós precisamos, e Paulo vai dizer que nós precisamos buscar ao Senhor diligentemente. O que é diligentemente? É alguém, por exemplo, minha esposa é militar, e às vezes eu estou lá com ela na cidade, ela vem almoçar, de repente o rádio chama dizendo que tem uma ocorrência. Tem que largar comida, tem que largar tudo e partir para lá. Então, quando você busca diligentemente a Deus, você tem que abandonar, às vezes, os seus prazeres, as suas vontades, para aproximar-se de Deus. É desafiador? Com certeza é desafiador. Então, nós temos alguns exemplos práticos aí, tá? Nesse ponto de implicação ou implicações ministerial. Um exemplo prático seria um membro da igreja que, após enfrentar uma tragédia pessoal, se afasta de Deus, sentindo-se indigno ou desamparado. O papel do pastor é guiá-lo de volta ao caminho do arrependimento e da restauração, mostrando que a graça de Deus está sempre disponível. Nós, como pastores, precisamos fazer isso. Agora, vocês há de convir conosco, que tem pessoas que você adula, né, praticamente só falta colocar no colo para trazer para a igreja, mas a mente já está cauterizada, está presa. Então, mais uma vez, essa pessoa precisa passar pelo novo nascimento. Novo nascimento. Precisa se redimir, reconhecer. E, às vezes, esse reconhecimento só dará por um confronto de Deus, tá? Que vai tocar nesta pessoa e aí cumprirá aquele texto. Aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. O que é isso, pastor? O castigo de Deus, né, e as consequências por conta desse pecado. Aqui nesse ponto do castigo e as consequências globais do pecado, o castigo divino afeta todos os aspectos da vida humana e da criação. Foi o que eu falei agora há pouco. O trabalho se torna árduo. Então, você percebe que até o homem pecar, não tinha espinhos na terra. Não tinha espinho na terra. Quando o homem ele feriu a terra pela primeira vez, para começar a cultivar a terra, há quem diga que a terra gemeu. Nós vamos encontrar 3 gemidos na Bíblia. O gemido da natureza, o gemido do ser humano e o gemido do Espírito Santo. Aqui está ligado ao gemido da alma. A natureza está gemendo, Isaías diz isso, tá? Como mulheres com dores de parto. Paulo diz isso também. Por quê? Porque o pecado, ele atingiu a criação, ele atingiu, tá? Não só a criatura, mas ele atingiu a criação. Então, tudo que tem vida hoje no mundo, debaixo dos céus, hoje foi contagiado, contaminado com a decisão errada que Adão e Eva tomou. Então, esse castigo divino de Deus, ele vai afetar tudo até a criação. O trabalho vai se tornar difícil, a terra vai produzir espinho, a dor do homem, tá? A dor da mulher, que até então, o texto de Gênesis, e aqui é mais um fato escatológico, Roberta falou das dores de parto, quando ela foi ter a Helena, 30 horas para ter uma criança, sendo que dores a mulher já tinha. Isso aqui é um assunto teológico, tá? Porque o fato é que Gênesis diz que Deus multiplicou as dores de parto de Eva. Não se multiplica do que não tem, tá? Se multiplica aquilo que já tem. Então, Eva já tinha dores de parto. Eva já tinha tido filhos no Jardim do Éden.
Esses filhos são filhos que não são filhos do pecado. Depois do pecado, é que agora vem os filhos da desobediência, os filhos do pecado, que é Caim, Abel e Sete. 3 homens. Mas para trás, Eva tem filhos. Se ela não tivesse tido filhos, quando Caim matou Abel, o texto diz que ele saiu fugitivo. E ele se deparou em uma cidade chamada Nod. Está em Gênesis isso. Quem construiu Nod? Quem era essa mulher que Caim casou? Se só tinha Adão, Eva, Caim e Abel. Ó, de mulher só tinha Eva. De homem, tinha 3. Adão, Caim e Abel. Caim mata Abel. Sai fugitivo e Deus sai ali lhe perseguindo. E a Bíblia diz que Deus sai gritando, onde está o sangue do teu irmão? E ele para e diz assim, porventura sou eu o guardador do sangue do meu irmão? E aí o Senhor deixa uma marca em Caim. Quem encontrar Caim, tá? Vai ser atingido com a marcazinha 70 vezes 7. Como é que Deus vai marcar alguém se não havia mais ninguém? Então, é para pensarmos, tá? Quem eram essas pessoas? Os filhos que Adão e Eva tiveram no Jardim do Éden, que foram filhos antes do pecado. Por isso que a expressão para Eva é multiplicarei as tuas dores de parto. Nós precisamos pensar do ponto de vista, tá? Cristão e depois também teológico. E termos maturidade para entendermos as coisas à luz da Bíblia. Então, muita coisa passou a existir depois do pecado, de maneira áspera, tá? Sentença de Deus para o homem. Adão e Eva enfrentaram a realidade da morte física, um reflexo da morte espiritual, que já havia experimentado. Então você percebe que o homem, quando se afasta de Deus, a tendência é morrer, primeiro, espiritualmente. E ele precisa tomar cuidado, ou nós precisamos tomar cuidado, porque o nosso futuro eterno, ele é construído enquanto nós estamos vivos. A nossa vida na eternidade, ela é construída aqui, enquanto nós estamos vivos. Depois que você partir para a eternidade, não terá como construir mais nada. Não há mais tempo, não tem como mais. Então, nós vamos a um processo, tá, de aprofundação teológica que está na revista. A criação foi sujeita à corrupção por causa do pecado humano. O que era para ser uma parceria frutífera entre o homem e a terra se tornou uma luta. O castigo de Deus também afeta a harmonia nos relacionamentos, especialmente entre o homem e a mulher. Introduzido aqui é o sinal visível de que o pecado traz destruição total, não apenas espiritual, mas também física e cósmica. Então, você percebe que, como eu já disse, a natureza geme, tá? Tudo que tem vida, hoje foi afetado com a morte. A desavença entre homem e mulher está muito grande, por isso a lei, né, a justiça terrena teve que criar a lei Maria da Penha. Por quê? Por conta dessa consequência, dessa desavença entre homem e mulher, essa falta de harmonia, tá? Que o homem hoje está tendo, justamente colhida no pecado, é que você vai perceber que em 2004 vai aparecer, né, 2004, 2006, depois de 2006, a lei, que é a lei 11.340, que é chamado de a Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006, para tentar trazer paz entre homens e mulheres, para tentar trazer harmonia. Mesmo assim, complicado. Quem tem esse livro de Juízo de Paz, tem lá, inclusive, essa Lei Maria da Penha, né? Essas coisas que, infelizmente, têm acontecido porque o diabo veio justamente
para desgraçar, desmanchar, trazer discórdia, desavença. O homem pensa que conquistei algo maravilhoso. Nos primeiros dias, sim. Depois, as guerras continuam. O castigo e as consequências globais do pecado. O castigo divino afeta todos os aspectos da vida humana e da criação. O trabalho se torna árduo, a terra produz espinho e a dor é introduzida nos relacionamentos e na maternidade. Adão e Eva enfrentam a realidade da morte física, um reflexo da morte espiritual que já havia experimentado. Então, pecou. O que acontece primeiro, pastor? Morte espiritual. Depois, a morte física que todos vão enfrentar justamente por consequência dessa decisão de Eva e Adão no Jardim do Éden. A criação foi sujeita à corrupção por causa do pecado humano. Romanos, capítulo 8, verso 20 e 22, o que era para ser uma parceria frutífera entre o homem e a terra, se tornou uma luta. O castigo de Deus, que veio sobre toda a humanidade, nós percebemos que Deus, ele puniu, tá, o homem e a mulher, justamente por conta dessa decisão de dar um passo fora dos planos de Deus. Líderes espirituais devem ensinar que o sofrimento do mundo, como doença, desgraças e lutas econômicas, é um reflexo da consequência do pecado original. Porém, a mensagem do Evangelho é que Cristo veio para redimir e restaurar todas as coisas. Um exemplo concreto seria um aconselhamento a uma família que perdeu um ente querido para uma doença grave. O pastor deve lembrá-los de que, embora a morte física seja parte da realidade da queda, em Cristo há esperança da ressurreição e vida eterna. Então, o diabo não vai conseguir tocar, tá, na alma de quem construiu um relacionamento com Deus aqui embaixo, partiu para a eternidade. Nós, por mais crente, tá, por mais santos, por mais espirituais que sejamos, isso não significa que não seremos atingidos pela morte física. Então, e foi acometida de uma doença maligna. Então, Deus não poderia ter poupado a irmã e tal. Isso está aí para todos nós, independente de como nós estamos espiritualmente. A morte física é uma consequência que está aí para atingir todos os homens e ninguém está escasso disso. Porém, terá muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, e eu gostaria de estar incluído nesse processo de não passar pela morte física, tá? Sermos arrebatados no dia do arrebatamento da igreja. Então, nós precisamos lembrar que a morte física, ela vai atingir a todos os homens. A morte espiritual, não. Se você tiver uma vida digna e trilhou aqui embaixo os seus passos com Deus, tá? Lutando para manter um padrão espiritual, cristão, tá? Um padrão de vida ao lado da sua família, um exemplo de sacerdote, por mais que nós somos seres que somos tendenciosos a pecar, mas todo dia reconhecermos. Essa semana, acho que foi o pastor Thelma que falou na igreja, minha esposa, que nós matamos um leão todos os dias para nos mantermos firmes diante de Deus. Nós, como seres humanos, nós vamos pecar, nós vamos ter erros, porém, nós vamos estar diante de Deus como homens e mulheres de Deus, como sacerdotes, para levarmos sempre a palavra de Deus e chegarmos, como a Bíblia diz, à estatura de varão e varoa perfeita. Então, nós, obreiros, pastores, precisamos estar trabalhando isso na nossa igreja, tá? A esperança da redenção, a esperança da redenção em Cristo. Então, nós percebemos que a promessa de salvação, tá, de Cristo para nós, isso é a chave, isso é o alívio da nossa alma, que Cristo veio para redimir
para levar o homem de volta. Através do Calvário, Cristo veio para religar o homem a Deus, fazer esse processo de religar o homem a Deus, de fazer o homem fazer o caminho de volta até Deus, porque o pecado havia separado o homem de Deus. Por isso que Cristo é o tema central da Bíblia. Ele é o tema central da Bíblia. Quando a gente percebe que depois do pecado, Deus vem sentenciar o homem, a mulher e a serpente. Aí Deus olha para a serpente e olha para a mulher. E diz assim, o Satanás, né, o serpente, como está no texto, da mulher que você fez pecar, que você induziu, nascerá um varão. E esse esmagará a tua cabeça. Porém, tu vai poder ferir o calcanhar. Mas pode ficar tranquila que é essa mulher que você derrubou agora, que vai ter alguém gerado por a mulher que vai conseguir vencer você. Quando Jesus sobe na cruz e que ele diz 7 palavras na cruz, ele diz uma última. A última palavra de Jesus é tetelestai, que quer dizer está pago, está consumado. Eu terminei de cumprir o processo do que foi dito lá no Jardim do Éden. Glória a Deus. Todas as vezes que eu olho esse texto, percebo que nós não merecíamos. Por isso que a graça de Deus nos alcançou. E a Bíblia diz assim, olha, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas uma vez reconhecendo a nossa vida, o nosso estado de pecado, e nos aproximando de Deus, você vai criar um relacionamento com Deus. E esse relacionamento, às vezes, ele é quebrado com coisas bestas. Cristo veio para cumprir, ponto a ponto. Para cumprir o que Deus disse no Jardim do Éden. Gênesis 3:15. Ele sobe na cruz, mas ele vai abrir a boca, ele vai pagar a nossa dívida, ele vai religar a gente e vai tomar a chave da morte, vai tomar a chave do inferno para que Satanás não faça mais o que ele quer. A partir de então, tudo o que acontece aqui embaixo está debaixo da vontade permissiva de Deus. O diabo não tem mais força nenhuma. Ah, fulano morreu, voltou para me dizer como é lá o inferno. Não tem como mais. Não vem ninguém cá. Ah, meu pai morreu e apareceu dizendo para mim tomar cuidado da minha mãe, dos meus parentes, porque está num lugar difícil e tal. Não tem essa permissão. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo, e o juízo de Deus é sem misericórdia. Vou concluir a lição dizendo para nós que nós precisamos diligentemente buscar a Deus. Está aí o texto que eu narrei para vocês agora, que é Cristo como semente. Cristo veio aproximar o homem. 1 de Pedro, capítulo 1, verso, e eu vou ler verso 19 e 20. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 19 e 20. Nós precisamos nos aproximar de Deus enquanto é dia. Porque a Bíblia diz, a noite vem enquanto ninguém vai poder fazer mais nada. Então, 1 Pedro, capítulo 1, verso 19 e o verso 20. Sabeis isso, meus irmãos, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Verso 21. Pelo que rejeitando toda a imundícia e acumulado de malícia, recebei
com mansidão a palavra em voz exortada, a qual pode salvar a vossa alma. Exortação, correção é para a salvação. Vou repetir. Exortação, correção é para salvação. Até porque a Bíblia diz que Deus ama, tá? E é por isso que ele corrige. Porque ele corrige a quem ele ama. E a Bíblia diz assim, olha, sujeitai-vos, pois, a Deus. Ou seja, esteja debaixo da autoridade de Deus. Esteja submisso aos projetos de Deus. Independente do que está acontecendo à sua volta, pode estar acabando com tudo. Tenha paz. Jesus aparece para os discípulos e diz assim, ei, fique tranquilo. É como se alguém perguntasse, como é que fica tranquilo, Senhor? Jesus diz assim, em mim, vocês terão paz. Então, o que faço? Siga a paz com todos. Tenha paz com todos. Ah, tem gente que eu não gosto, não vou com a cara. Siga a paz com todos. E depois da paz, siga a santificação, sem a qual ninguém de vocês verão a Deus. Então, lute para ser santo. Lute para ter paz. Essas duas coisas o diabo vem todo dia roubar da gente. Lutar com a gente. Vem tirar sua paz. Vem fazer com que você perca essa sensibilidade espiritual. E eu digo, como disse o salmista Davi, quando ele cai, e ele percebe que ele havia caído, Deus manda um profeta para dizer para ele que Deus estava vendo tudo, e ele para e vai para um estado de choro, de lágrimas, e ele diz no Salmo 51, diz assim, olha, ó Senhor, tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei e fiz o que era mal e fiz o que a teus olhos era mal. Mas que sejais justificados quando falares e puro quando julgares. Aí ele diz assim, olha, o Senhor pode fazer tudo, mas não me lance fora da tua presença. E depois, não retires de mim o teu espírito. O Senhor pode me quebrar, o Senhor pode fazer tudo, o Senhor pode me bater, mas mantenha pelo menos essas duas coisas. Eu já reconheci que pequei, que errei, mas não me lance fora, não. Olha o grito de misericórdia. Olha o grito de alguém que quer mudança. Olha o grito de alguém que quer sacudir a poeira e dar a volta por cima. Vou terminar com um refrão de uma música de Paulo Vanzolini, que muitos aqui na igreja já me ouviram falar. Paulo Vanzolini tem uma música, ele não é cristão, mas ele tem uma música e o refrão da música diz o seguinte, ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Agora dar a volta por cima do jeito que eu dei. Eu quero ver quem dá. Com essas palavras, encerro a aula de hoje, dizendo a você que nós vamos chegar aonde Deus disse que nós chegaremos. Nós vamos superar. Nós somos propriedade de Deus. Deus tem algo específico para nós. Você precisa entender que o ambiente que você está pode ser um ambiente minado, contaminado. Tá? Satanás pode ter dito muitas coisas à nossa volta. Só que a Bíblia diz assim, olha, ô irmão, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, diz o Senhor dos Exércitos. Que a boa mão de Deus esteja sobre sua casa, sobre sua vida, sua família, seus projetos, que nós estejamos guardados em meio a essa geração contaminada, essa geração desgraçada. Deus ainda decidiu nos guardar. E é por essas razões que nós nos mantemos de pé. Porque a boa mão de Deus está sobre você.
que você desfrute nesse ano de 2025 de momentos incríveis, de experiências espirituais. Mesmo o diabo querendo desabar tudo, a Bíblia diz que tudo está na mão de Deus, no controle de Deus. Eu me sinto privilegiado com a minha casa, com a minha família, mesmo em meio a tudo que a gente percebe que o diabo vem fazendo. Deus continua dizendo assim, olha, assim como eu tenho o globo da terra na minha mão, eu tenho a sua vida, a sua casa, a sua família, e eu quero que você descanse em paz nesta escola bíblica, entendendo que pode estar tudo dando errado, mas Deus não perdeu o controle da sua casa. Pode parecer que o barco vai afundar, mas Deus está controlando tudo, ele pode até estar deitado, dormindo, mas ele vai levantar. Para dizer, acalma, aquieta e vai haver bonança. Você é propriedade, eu e você somos propriedade exclusiva peculiar de Deus. O amanhã está chegando bem melhor para nós. A Bíblia diz assim, o choro pode durar uma noite. Se alguém quiser pontuar alguma coisa, por bondade, pode abrir o microfone, senão nós vamos encerrar a aula. Alguém quer falar? Quer dizer alguma coisa? Nós temos aqui com a gente, muitos irmãos que, inclusive, são de outras IAD, mas de outros ministérios participando com a gente. Que privilégio poder ter vocês com a gente de diversos lugares. Essa revista e esse projeto que nasceu no coração meu, da pastora Thelma, com certeza tem vidas sendo abençoadas. Hoje, um pastor da igreja de Madureira, em Goiás, entrou em contato comigo para saber como fazer para essas revistas chegarem lá, para aplicar na igreja deles. Um pedido de 69 revistas por mês. Essa é a bondade de Deus para nós. Eu entendo que nós estamos no ano divisor de água. Esse ano, eu profetizo e eu enxergo isso aos olhos espirituais, que é um ano de providência de Deus para nós. Pastora Gilma, pode falar. Eu estou assim, né, impactada. Eu acho que não só eu, mas todos os alunos que estão aí na sala. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de, nesse momento, né, poder conhecer a Deus. E agradeço a Deus, pastor Valdinei, pastora Thelma, pelo Senhor, né, tão disposto a doar a sua vida para estar, assim, ministrando, né, essa aula. Eu estou saindo, né, dessa aula aqui hoje, né, impactada, porque Deus, né, falou muito comigo nesta aula. E a gente vê, né, que o segredo é perseverar. E todos os dias, né, pedir ao Senhor força para que o Senhor Jesus venha estar nos livrando, né, e guardando a palavra do Senhor, né, assim como o salmista diz, né, guardei, né, a palavra, né, do Senhor no meu coração para não pecar contra ti, né, que cada dia, cada um de nós possamos guardar a palavra do Senhor, para que nós venhamos, né, estar não pecando, né, contra o nosso Deus, mas estar fugindo do pecado todos os dias, para que quando o Senhor Jesus voltar, nós estejamos preparados. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Deus também pela participação, né, de alguns irmãos, né, que eu vi aqui, missionária Zimar, missionária Eliane, o evangelista Wellington também, né, está aí acompanhando. Então, eu quero agradecer a Deus por tudo. Amém. Amém, pastora Gilma. Pela ordem, depois da pastora Gilma, tem aí irmão Wellington Almeida, pode levantar a mão. Depois nós temos pastora Thelma e Emerson. Eu vou pedir a Thelma para falar depois de Emerson. Irmão Wellington, pode abrir o microfone, pode falar, Wellington. Rapaz, senhor, meu pastor, eu não sei querer, pode continuar. Não saiu muito bem teu áudio. Afasta só um pouquinho do microfone ou do aparelho e pode falar para a gente entender.
Pelo Pode que deu falar, para entender, ele disse que tocou sem querer e que A poderia paz do Senhor, continuar, meu foi o que deu para pastor. entender. Ok, eu entendi, Wellington. Eu Emerson toquei aqui também, na mãozinha aqui sem querer. Pode continuar. tudo bem. Emerson também levantou a mão, não sei se ele vai querer falar ainda. Se for falar, Emerson, pode falar. O Emerson aí levantou também a mão, pode falar. Esse ambiente é para isso. Depois do senhor ter uma fala. Bom, Pai do Senhor a todos. Eu queria só ressaltar também sobre uma questão da queda, né, do ser humano, porque qualquer um pode cair, né? Todo mundo está aí no mundão vivendo e todo mundo é sujeito à queda, mas vai da escolha de qualquer um permanecer no chão caído ou se erguer e levantar de novo, né? Porque eu tiro por mim mesmo, porque várias quedas eu tive, mas infelizmente continuei, né, querendo ficar no chão, mas de uns tempos para cá minha mente foi mudando, eu fui amadurecendo mais e percebendo que não vale a pena fazer certo tipo de coisas. E confessei, né, a Deus que caí, mas recebi uma oportunidade de levantar, me reerguer e tô aí na luta, né? E só queria dizer que normal cair, não é porque você caiu que você tem que permanecer no chão, afastado de tudo. Devemos nos erguer sempre e continuar firmes, porque temos Deus ao nosso lado. E esse é o melhor presente, o maior bem que podemos ter na vida, é o Espírito Santo, lutando ao nosso lado. Mesmo caído, ele estende a mão para nós, para poder nos reerguer e nos fazer homens e mulheres de verdade na presença de Deus. Amém. Maravilha. Irmão Elzimar Arantes, pode falar, Elzimar. Deixa a pastora Thelma para concluir a aula. Irmão Elzimar. Paz do Senhor, paz do Senhor a todos. Não, só dizer que amei a lição, foi a primeira vez que, né, que eu presenciei e que da próxima vez nós quer responder perguntas. As perguntinhas que tem é legal. É só isso aí. Maravilha, Deus abençoe, irmão Elzimar. Amém. A gente colocou na tela aí as perguntas, né? Para os irmãos. Na verdade, tem na revista de professor, e quando a gente compartilha a tela, elas ficam aí também. Mas é interessante essa parte das perguntas, para a gente conseguir treinar esse raciocínio nosso. Então, vamos ouvir a pastora Thelma. Paz do Senhor a todos os irmãos. Só para lembrar aqui que no dia 13 de janeiro é aniversário de alguém muito especial que está aqui nessa sala. Pastora Gilma, aniversário da pastora Gilma. Então, peço que no final a gente possa orar por ela. Que Deus conceda a ela muita felicidade. Que Deus conceda sabedoria para conduzir a igreja junto com seu esposo. Que o Senhor te dê sabedoria para ajudar os seus filhos aí na caminhada, viu? E cada dia mais ser essa mulher sábia dentro do seu lar. Tá? Deus abençoe você, pastora Gilma. Amém, minha pastora. Querendo me fazer chorar essa hora. É gratificante. Nossa aula, ela vai ao ar todas as sextas-feiras, 19h30, tá? Nós vamos orar pela pastora Gilma. Tem muita gente em janeiro, tá? Nós temos uma lista grande de aniversariantes em janeiro, de membros da Semadeb. Eu acho que o pastor Cal, que é o pastor da gente aqui em Entre Rios, se não me foge a memória, ele também é de janeiro. Nós temos muita gente boa, tá? De janeiro aí. Eu só falei, pastora Gilma, porque aqui está aqui na sala, viu? Procurei aqui se tinha mais pela minha lista aqui. E possamos juntos
chegarmos, como a Bíblia diz, à estatura de varão perfeito, tá? Você que está aqui nesta sala, lute para você acompanhar essas aulas com a gente. Isso vai lhe ajudar muito, vai nos ajudar, tá? Venha para a aula disposta a aprender de Deus. E não fique calado, não. Tá? Aqui é o lugar da gente falar algumas coisas para chegarmos ao entendimento e sairmos da sala com muita coisa boa. Deixa eu só ler, né? Eu acho que desta semana agora, eu vou ler até o dia 13, os aniversariantes de janeiro. Tá aí já a pastora Gilma. Nós temos aí que aniversariou no dia 1º, o pastor Credmar, pastor Ademir Rosário, John Carlos, no dia 4, no dia 5, Ivan Batista, no dia 6, Giberson, no dia 6, Sirlene, pastora Sirlene, no dia 6, pastor Djalma, no dia 6, pastora Ruth Silva Soares, não é Ruth Sacramento, no dia 7, Adriana Maria, no dia 7, Reginaldo Bonfim, no dia 7 ainda, Adriana, Wellington, Edinaldo, Rodrigues, Cristiane de Souza Soares, aliás, Rosário, no dia 8, Jusilene, Gilenildo, Wellington, no dia 8, missionária Milka, lá de Santo Antônio de Jesus, na verdade, no dia 9, né? No dia 10, Elias da Fonseca Baladão, no dia 11, Luciene, que é lá de Maceió, pastora Luciene, Flávio Pires da Silva, no dia 11, que é daqui da Bahia, de uma coordenadoria nossa, José Marcos de Oliveira, no dia 11, no dia 12, Josafá Aparecido, no dia 12, né, que é domingo, pastor José Carlos Ferreira dos Santos, da nossa igreja lá em Entre Rios. E no dia 13, pastora Gilma, no dia 14, Emerson, que é um outro pastor nosso, e Emerson, também um outro pastor nosso, Erivan, no dia 15, na próxima semana a gente lê de 17 a seguir. Mas esse mês de janeiro. Pastora Gilma, que está nessa sala, seja representada aí pelos demais. Pastor Calvo está acompanhando pelo Facebook, sinta-se abraçado por nós. Não sei se a gente tem como estar com vocês no dia 12, com o senhor aí Entre Rios, tá? No aniversário do senhor, mas sinta-se abraçado pela a igreja sede, por todos da Semadeb, por todos os que fazem a nossa igreja IADMA, bem como todos os filiados da nossa convenção. Pastora Gilma, digo mesmo a senhora, tá? Que possamos juntos avançar para o propósito. Eu quero encerrar a aula pedindo ao pastor Carlos Júnior, lá da nossa igreja, em Santana do Ipanema, para ele encerrar essa aula. Informar-lhes que esta aula está no canal, tá, da revista. A revista, nós temos um canal no YouTube, só para os irmãos ir lá, acessar a aula e depois reproduzir, ouvir, para vocês também ensinar na classe de vocês. Então, ela vai ficar gravada. Daqui a pouquinho eu vou estar subindo, amanhã ela já vai sair à disposição para vocês já ouvir e, quem sabe, aplicar domingo. Exemplo da pastora Lucier mesmo, ela vai sempre lá ouvir para aplicar na igreja dela. Parece que eu vi na aula pastor lá de Nivaldo Arrieiro, está aqui, pastor Nivaldo Arrieiro, pastor também da nossa igreja em Camaçari. Depois eu vou até pedir para ele dar a bênção apostólica, depois que o pastor orar, pastor lá de Alagoas, pastor Nivaldo Arrieiro, dar a bênção apostólica. Nós temos vários pastores aqui, pastor Jasson, Deus abençoe a todos vocês. Pastor Antônio, eu vi que ele estava acompanhando ao lado da pastora Gilma, eu vi a voz dele aí. Deus abençoe vocês. Pode abrir o microfone, pastor Carlos Júnior. A paz do Senhor, senhor presidente, e os demais pastores e alunos. Deus abençoe. Oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
Queremos te louvar e te agradecer por mais uma oportunidade de podermos participar dessa aula maravilhosa. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que como uma boa semente foi plantada no nosso coração essa noite. Continue conosco, abrindo o nosso entendimento, nos dando sabedoria, abençoando, Senhor, o nosso professor e todos os seus auxiliares. Seja conosco, nos dê uma noite em paz, em segurança. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Maravilha, Deus abençoe vocês. Pastor Nivaldo Ribeiro nos pede cabeça apostólica. Pastora Gilma tem a vida longa aí para muitos anos. Pastor Cal, que está lá também no Facebook, acompanhando a gente. Vida longa também para o senhor. Os demais que estão aniversariando, Deus abençoe poderosamente. Tem alguém dizendo lá no Facebook, boa noite, na paz do senhor, pastor Valdinei. Amém. Deus abençoe. Muita gente acompanhando também no Kauai, 450 pessoas. Privilégio de poder estar falando para muita gente e transmitindo a escola bíblica nossa aqui em redes sociais. Compartilhe depois com outras pessoas para que eles possam ouvir e acompanhar. Chega lá no YouTube, procure Yadma, Templo Central, e vamos fazer essa rede crescer. Nós estamos chegando a quase 1000 inscritos, e quem sabe está dependendo de você. Está aí também a pastora Rita Maria, tá? Até pediu a revista dela também, vai estar chegando Entre Rios aí, a senhora vai ter a sua com certeza. Deus abençoe vocês, não esqueçam que toda sexta, 19h30, nós estamos aqui. Rita, levantou a mão, quer falar, Rita? Fala, Rita. Se quiser falar, Rita, só abrir o microfone. Não? Ok. Nivaldo Ribeiro? Não tá? Ok, então eu vou... Estou, meu pastor. Tá aí. Ok. Eu quero, nesse momento, a paz do Senhor para todos os irmãos e agradecer por essa aula maravilhosa, inspiradora como essa. E desejar a todos a paz do Senhor. Pedir aos irmãos também que orem pela Marielle, que está fazendo 15 anos essa noite. Estamos aqui orando. E peço aos irmãos que apresentem também a minha filha Marielle. Cabeça apostólica. Deus abençoe a Marielle, em nome de Jesus. Amém, amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a divina comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, desde agora e para sempre. Amém. 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 Amém, pastor. Deus abençoe a todos. Lembrando que amanhã, 10 da manhã, nós temos o programa Encontro de Fé e você precisa estar conosco nesta programação maravilhosa. Um forte abraço. Deus abençoe a todos. 10 da manhã, esteja ligado com a gente. Escola Bíblica encerrada. Marielle, um abraço. Deus abençoe. Felicidades, Marielle, que Deus te abençoe. Volta. Parabéns a todos que estão aniversariando em janeiro de 2025. Um abraço. Amém. Bom a todos.